Olá, meu nome é Lucas Carini e esse é mais um episódio do Guedes Connection, seu podcast sobre direito, empreendedorismo e inovação. E hoje estão comigo aqui Rogério Guedes, sócio do escritório Guedes Advocacia. Tudo bem, Rogério? Olá, tudo bem, Lucas? Tudo bem. Comigo também o sócio do escritório Francesco Marasquim de Freitas. Tudo certo, Francesco? Olá, tudo certo. E a nossa convidada de honra do episódio de hoje, que é sócia, diretora da Sementes Negócios, conselheira e investidora, co-founder da Aliança Empresarial e da Lídera de Passo Fundo, professora, doutora do mestrado de IMED, e Márcia Capelari. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, desafiador, né? Gosto de desafios, então eu já estou me sentindo super em casa. Ah, faz parte disso aí. Muito obrigado. E para iniciar a nossa conversa, passo a palavra para o Rogério fazer a nossa primeira perguntinha. Márcia, tu sempre gosta de desafio, teu espírito empreendedora, teu jeito de mulher sonhadora. Dentro do empreendedorismo, nós temos umas coisas. Quanto maior o sonho, maior os obstáculos. Para ti não tem muitos obstáculos. Então, pode me explicar o que é empreendedorismo para você e o que é você mulher empreendedora? São duas perguntas que primeiro arrasta, né? Eu acho que empreendedorismo é isso, é arrastar, é dar exemplo, é olhar um problema, resolver um problema com criatividade, com propósito. Então, uma pessoa empreendedora, ela nasceu para fazer a diferença. Eu sinto que eu tenho a obrigação de fazer a diferença da história que eu vim, da família que eu vim. Vim de uma família extremamente humilde, né, de pessoas, de pequenos agricultores, enfim, de pessoas de família que teve que gramear muito para conseguir colocar os filhos na escola, né? Então, uma mãe muito guerreira, uma mãe que lutou bastante. Então, veio de uma história de famílias onde tinham algumas limitações, onde as mulheres não poderiam andar, né? Não poderiam estar em assuntos que eram aí de interesse, que as mulheres teriam muito para contribuir. E eu resolvi que a minha história seria diferente e que o lugar que eu ia sentar é um lugar à mesa entre homens, mulheres, negros, brancos e diversos. Então, empreender para mim é fazer a diferença, fazer o melhor que eu tenho para fazer com o mínimo que eu tenho, para quando eu tiver mais condições, eu possa fazer melhor ainda. Então, empreendedorismo no meu ponto de vista, obviamente, que o que eu estou falando aqui é da cadeira onde eu sentei, não é uma verdade absoluta, porque se a gente for estudar o que é empreendedorismo na referência bibliográfica, né, existem vários autores que vão dizer as suas formas, e eu estou falando aqui da minha experiência, conectada, obviamente, com a pesquisa, mas, no meu ponto de vista, é importante que a gente tire um pouco da máscara de que menos gurus e mais gurias. A gente parar um pouquinho de achar que empreendedorismo é não é essa história toda, mas também não é tão ruim, né? Eu posso empreender no meu CPF, eu posso ser uma dona de casa empreendedora, eu posso ser a dona de um CNPJ e ser empreendedora, ou eu posso empreender no CNPJ aqui do Guedes, que eu vou dormir mais tranquila e não preciso me preocupar em pagar as contas. Né? Então, assim, é uma forma diferente de ver sobre o empreendedorismo. E hoje, eu com esses 63 anos, né? Hoje eu vejo que eu tô numa fase meio Dercy Gonçalves, né? Tipo assim, sem papas na língua, sem medo de falar, mais empoderada, me sentindo mais feliz das coisas que eu tenho condições de falar, mais disposta a errar e tudo bem, né? O que isso me leva a entender que eu atingi um pouquinho do quanto eu tinha medo de atingir, que eu olhava, parecia tão longe, né, esse negócio, e nem sabia que era empreendedorismo. Para mim era só não passar fome na época. Desafios da vida. Desafio da vida. Era terminar o estudo, não se envolver com drogas, não passar fome, ser exemplo para os filhos. Então vejo que é aquela preocupação de pai e mãe. Então empreender na vida depende, para mim é isso, para ti pode ser outra coisa, né, para cada um de nós aqui, mas fazer a diferença é um grande desafio aí, o legado. Dá pra ficar parado só vendo tu falar e com o brilho no olhar, porque motiva quando a gente vê alguém falando, alguém que gosta da situação, alguém que gosta de ser não ser uma referência simplesmente por ser, mas ajudar as pessoas a ter a sua referência. É muito importante ouvir isso, muito legal ouvir isso.
E quando tu fala de fazer a diferença, eu acredito que o fazer a diferença para ti não é única e exclusivamente pensando em você. Pensando simplesmente, só, obviamente, no teu filho, nos teus filhos, na tua família. Mas fazer uma diferença por uma situação que é necessária, por uma evolução que é necessária e ela é constante. A gente vê isso daí, que nem o Lucas te apresentou, né? Uma das diretoras, conselheiras da Aliança Empresarial, que é algo que surgiu justamente para alavancar nossa região, toda essa atmosfera comercial e de empreendedorismo que a gente tem na nossa região. É algo que para nós que moramos aqui e vemos todas as reportagens que saem, é muito importante de entender que tem pessoas que pensam na evolução da nossa região. Como é que veio essa questão da aliança empresarial? Como que surgiu essa ideia? A partir do quê? Quais que são os objetivos disso? Primeiro, mais um sonho, né? Como a gente vive de sonhos, a Aliança foi um sonho que nasceu num cafezinho, junto com o Antônio Roso, e a gente estava muito incomodado. Então, tudo que acontece na vida é porque incomodou alguém ou um grupo de pessoas. Tirou da zona do conforto. A zona de conforto é o lugar mais gostoso e mais perigoso que existe, né? Tanto é que quando a gente acha que o time tá ganho no casamento, a gente tá quase perdendo o casamento, né? Então tem que cuidar, porque não tá com essa bola toda. Então não vem de pijama rasgado, porque tem que me conquistar todo dia, né? Eu acho que tem um pouco desse viés. Mas quando a gente tava ali uma tarde, era um julho de 2019, né, a gente estava reunido com o Antônio Roso e incomodados porque a nossa região, em especial Passo Fundo, é uma região que tem poucos passofundenses. Ela tem muita gente de Marau, de Itapejara, né? Pouquíssimos passofundenses. Cacique Doble. Cacique Doble, Forquitinha, no meu caso, né? Então, assim, e que empresas se desenvolveram aqui, construíram suas bases aqui, né, pagam seus impostos aqui, promovem empregos aqui na região também, né? Grandes empregos, mas que precisava em algum momento a gente olhar, porque a gente estava perdendo posição e a gente chegou a ser aí a 5ª maior economia do estado do Rio Grande do Sul, a 3ª até, né? Maior. Hoje a gente está, em termos de serviços, a gente ainda tem uma posição, subiu um pouquinho para a 3ª em relação a serviços, né? Mas ainda em outras variáveis a gente está perdendo muito longe e feio, no sentido de olhar o que eu reinvisto na cidade, na região, para que fique aqui pilares que vão investir a partir das empresas no intuito do engajamento da educação, da transformação, que começa lá na educação infantil, para a gente preparar melhor a chegada dentro dessas empresas, né? Para ter esse olhar para o novo modelo de trabalho. Esquece, nós não vamos mais ter trabalhador. A gente vai ter, e acredito muito, e gostaria que muito acontecesse isso em Passo Fundo, que a gente tivesse robôs fazendo o trabalho do dia a dia, processual, e tivéssemos as pessoas trabalhando com o cérebro. Porque a gente vê muita gente trabalhando que nem robô e não está usando o cérebro. Então, a gente precisa ir para outro nível de relacionamento com o trabalho na nossa região. Então, a propósito da aliança nessa discussão era justamente, nós nem sabíamos que era aliança que ia sair, porque saiu o nome depois, né? Mas naquele dia foi um incômodo do próprio Antônio. Como que a gente poderia reunir as pessoas que fazem as suas empresas e as suas famílias aqui na região, construir algo que deixasse um legado na região, né? E que desafiasse outros empresários, inclusive, a olhar para isso, a partir de 4 que nós chamamos da quádruplice hélice, né? Que é como que o poder público poderia se engajar olhando para um movimento entre o empresariado, os demais componentes do poder privado, como que as universidades poderiam se engajar e trabalhar em conjunto e cooperar em alguns lugares e competir em outros, né? Porque todos vão em algum momento colaborar e competir, e tudo bem. É assim que funciona um ecossistema, né? E como que a gente poderia trabalhar com a questão cultural dessa cidade, de não ter que um enfiar o dedo no olho do outro. Chula essa fala, mas ela é verdadeira, né? Então, como é que a gente desenvolve? Por que o Vale do Silício é o que é? O que tem no Vale do Silício que não tem, que já foi até lá? Eu só estudei até lá. Que
o que tem no Vale do Silício que não tem aqui? Esse foi um incômodo do dia que lançamos a ideia de não, vamos chamar fulano, beltrano e ciclano e vamos montar um time aqui para começar porque reclamar é fácil. Levantar as mangas e fazer. Remangar as mangas e fazer a diferença, né? Que é o que o Guedes fez, participando da aliança e ajudando e construindo toda a modelagem, inclusive jurídica e financeira. Eu acho que esse modelo é isso. Eu tô reclamando da minha cidade, tô reclamando do imposto, tô reclamando da escola que tá ruim, mas o que eu tô fazendo? Né? Com a bunda na cadeira todo dia e trabalhando e pensar no meu umbigo, eu não tô contribuindo para a cidade. Estou contribuindo para a minha empresa e para o meu conforto familiar. E deu. Fechou as portas, o resto que passe fome. Não é assim. Então, não é umbigocêntrico o processo. E aí, voltando para o Vale do Silício, nós temos a mesma tecnologia do Vale. A gente usa Apple, a gente usa Samsung, a gente tem televisão, a gente tem internet, a gente tem acesso a e-books, a gente tem acesso a livros, acesso a conversa. Hoje eu posso pegar e fazer um call com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. E por que foi preciso a pandemia para isso? Porque nós não enxergava, né? A minha mãe tem um dizer que eu acho bem sábio: gato gordo não caça, né? A gato gordo não caça. Então por que nós estava lá no top das galáxias, inclusive? Porque a cidade estava uma pujança econômica na região, né? E a gente não estava olhando para todas essas oportunidades. E lá no Vale do Silício eles têm as mesmas tecnologias, eles têm as mesmas condições. É melhor que aqui. É óbvio, é uma coisa que nós não temos: cultura. A cultura da troca, a cultura de sentar e dizer, Guedes, eu tô com um problema aqui, como é que tu resolveu? Como é que a gente pode fazer juntos alguma coisa? Ao invés de cada empresa do mesmo setor, muitas vezes, contratar um produto, importar um produto e pagar mais caro porque cada um paga a sua e paga o seu transporte, por que não podemos chamar juntos e contratar juntos uma startup que vai resolver um problema para nós? Para todo o setor. O diálogo e colaboração, né? E cocriação. Tem um problema que não é um problema só meu, ele é um problema de setor industrial, setor hospitalar, educacional, ele é... E é isso que mais motivou a criação da aliança. Tem 2 espaços. Um espaço que é para dentro de casa, eu tenho problemas que são só meus e que só eu aqui posso resolver. Né? Tem problemas aqui que eu só vou conseguir eu mesma resolver no meu planejamento estratégico, na minha modelagem financeira. Agora, lá na aliança vão ter problemas que são possíveis de resolver em conjunto. E que todos saem ganhando. Né? E que todos saem ganhando, mas em especial a cidade olhando para a quádruplice hélice. Claro. Né? Olhando, inclusive, a gente precisa mudar a lei da inovação. A gente tem que mudar, não, a gente tem que criar uma lei da inovação na cidade. Né? Como é que a gente vai dizer que é uma cidade que está se transformando, uma região que tem uma produtividade enorme de potencial do agronegócio, da educação e da saúde? Não só olhar as outras cidades, mas se espelhar para melhorar. Tanto o Vale do Silício está passando para Miami. Mas imagina... Sim. Então, se espelhar no Vale do Silício estão crescendo. Nós podemos se espelhar nas grandes cidades do Brasil e crescer, porque nós temos potencial. Exatamente. E a gente acaba surpreendendo aqui em Passo Fundo, nós que advogamos projeto empresarial, do potencial das empresas que tem aqui. E às vezes tem uma baita empresa, como a gente diz aqui no Sul, escondida, né? E a gente acaba indo buscando fora, porque tem o complexo do vira-lata, né? Que de fora é melhor, de fora é melhor. E a gente que participou dessa construção da aliança, a gente olha alguns números aqui, cerca de mais de 21 mil empregos diretos só das empresas fundadoras da Aliança Empresarial. Então isso mostra todo o potencial que a Aliança tem de representatividade da região, né? Então, diante desse potencial, eu queria que tu explicasse um pouco para nós quais que são os objetivos, os projetos, destacasse alguns dos projetos da Aliança Empresarial para curto, médio e longo prazo. A gente tem um olhar, primeiro, a gente está numa fase de reencaixar um planejamento estratégico que vai acontecer, inclusive esse encontro no dia 23 de agosto,
né? E reencaixar esse planejamento estratégico, co-criando e apresentando para os founders e para os partners esse momento de integração. Então, a gente desenhou, junto com a Aporte Empresarial, os pilares que a gente está trabalhando, né? Dentre eles, dos pilares, os projetos estratégicos. Então, primeiro, na parte das corporações, das empresas, a gente tem aí uma parceria com outros fornecedores que também prestam serviços para o Instituto Hélice e Instituto Caldeira, que é ter um programa de transformação digital e cultural com olhar de inovação, trabalhando o primeiro ano na atuação da cultura das empresas, que é como é que elas vão montar seus times de inovação dentro de casa, para que quando elas chegarem lá no meio da aliança, as executivas, seus executivos, seus times, eles já vão ter uma linguagem para também ter capacidade de observar e capitanear as oportunidades para dentro da empresa. Perfeito. Porque eu preciso ter essas pessoas que são antenas de oportunidades dentro da empresa para poder saber o que eu conecto no todo e o que eu tenho que trabalhar no individual dentro da minha empresa. Saber absorver. Saber absorver. Isso é foresight, né? Agora tem aí a questão do futurismo, isso está sendo muito debatido e é esse um dos elementos que a gente trabalha dentro de um programa de inovação e a gente oferece, e casualmente, né? A gente tem várias empresas, mas uma delas que faz esse serviço é a Semente Negócios, que tem os programas de inovação corporativa com olhar em empreendedorismo e inovação de impacto social. Então, sempre tem que ter um olhar para o impacto, né? E aí, olhando para essa questão do ESG, porque as empresas que estão dentro da própria aliança também estão olhando uma questão de bolsa de valores e tudo mais. Então, o pilar corporações é ajudar as empresas a se transformarem. Um dos objetivos, um dos projetos é ter esses programas de inovação que possam ser conectados para dentro das empresas. O outro é, junto desses programas, que esses programas tragam dentro das empresas, tirem a desculpa de que eu não posso inovar porque eu não tenho capital financeiro. Como que a gente tira essa desculpa? Nós fizemos o caso da Metasa, é um exemplo. A gente trabalhou o primeiro ano só no desperdício da indústria. Então, o dinheiro que foi investido para um programa de inovação, em menos de um ano a gente conseguiu quase 7 vezes trazer de volta para o caixa. Nossa. É bastante. Tá? É porque indústria é tudo muito grande também, né? É tudo muito alto. Então, assim, é mais de R$1 milhão só num setor de processo de pintura para te ter ideia da questão desse dinheiro. E é fora. Eu estava trabalhando nesse case lá na São João. Viu? E esse dinheiro é fora, né? Então, como é que a gente fez? A gente monta os times e a gente começa olhando para o desperdício, a gente já vai montando um CVC, um fundo para investir em startups e já negocia com a presidência que parte disso fica com o time de inovação para reinvestir. Porque isso não ia estar dentro da empresa, ia fora, né? Mas a gente não é um problema da empresa. Isso tem uma questão que a gente teve que ajustar. O comportamento, né? A gente teve que levar o sentimento de time, ajustar alguns projetos e gamificar o processo, né? Então, todos nós precisamos trabalhar num sentimento de pertencimento. E dentro da empresa não é diferente. Então, esses são os 2 principais projetos. O outro pilar é a gente conectar e desenvolver startups que saiam de dentro das universidades e começar a mapear as startups do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente tem um fundo de investimento, mais de R$3 milhões na aliança, e desse fundo, junto com o Bossa Nova, a gente tem a intenção de investir em startups locais e regionais. E para isso eu preciso identificar quais são as startups que temos, que problema, que dor elas resolvem dessas empresas que estão conectadas junto à aliança, né? Então, esse é um terceiro elemento e é um projeto que a gente já está tocando e já está fazendo o mapeamento dessas startups, né? Dentro do fundo de investimento, a gente se reúne mensalmente para fazer a avaliação dessas startups, para trazer quem são as pessoas. Então, a empresa ela é sócia da aliança, mas ela não necessariamente precisa fazer parte do grupo de investimento. Mas o grupo de investimento começou com um valor de um ticket de 300 mil, que é muito baixo para quem vai trabalhar. Então, hoje dá para nós aí uma condição
de experimentar, e com isso a gente também está linkando um curso, que é um curso para formar o investidor, a investidora, a entender que investir numa startup e investir num terreno, investir numa fazenda, investir num negócio de outra natureza, não de base tecnológica, que são as startups, elas exigem posicionamentos diferentes de nós investidores, né? Então a gente tem esse diálogo constante com Bossa Nova para que a gente também traga essa cultura do investimento em startups. Muito bom. Márcia, então aquela menina que sei lá de Forquetinha, É. aí sempre buscando algo mais, querendo compartilhar com as pessoas o seu conhecimento, sua crescente sempre. Gostaria que tu falasse um pouco também aí, questão de mulher empreendedora, lá da Lidera, e também quais são os projetos, o que está envolvida aí, esse teu mundo aí. Então, a Lidera foi um sonho também, mais um sonho, em 2017, que foi criada uma associação de mulheres empreendedoras. Inicialmente, a gente começou a se reunir numa confraria, que era uma confraria do espumante, onde a gente reunia para falar sobre dores que a gente tinha como mulheres, né? E a gente teve uma dos últimos encontros que nós reunimos 130 mulheres no salão de festas que eu morava. E aí a gente parou para pensar que exigia ali uma dor e uma necessidade de ter um espaço para que a gente pudesse conversar com liberdade, né? Sem julgamento. Dialogar sem medo, né? E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a querer participar, saber quando que ia ter encontro de novo. Aí uma amiga trazia outra amiga, então é muito fácil de ter esse espaço. Como a gente não queria ser vistas como as mulheres que só tomam espumante, né? E que a gente mora numa região que a gente precisa também cuidar algumas questões de posicionamento cultural, né? E a gente tem empresas, a gente precisa ter esse respeito, né? Inclusive do cliente. A gente optou em reunir um grupo das fundadoras e construímos uma fundação, um instituto, né? Uma associação, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras de Si. Não só de CNPJs, mas também de seus CPFs. Então, hoje tem a Lidera, já está na segunda gestão, já tem uma presidente chamada Moema Souza, tem um time, a vice-presidente Graciela Colli, e eu estou no conselho da Lidera hoje, faço parte mais de um apoio, eu, a Marilu, então tem um grupo, a Maria Helena e o Ram Peter é uma das nossas mentoras do processo, por causa do empreendedorismo de impacto social, né? Porque é uma associação, não tem fins lucrativos, mas tem um intuito muito grande de desenvolver e impactar a região onde a gente vive. Então hoje a gente tem vários projetos de cunho, inclusive de impacto, a gente fala de impacto social porque a gente participa de vários projetos que a própria prefeitura nos conecta para que a gente possa levar e ensinar a pescar, né? Então tem aí um grupo de meninas que foram violentadas, né? E que a gente vai lá e conta as nossas histórias, mas também leva alguma coisa para elas produzirem, para elas entenderem que hoje é fácil olhar para mim. Eu tô bonita, empoderada, né? Me acho, tenho um carro. Aí tu vai na periferia, uma menina vai olhar para ti, vai dizer assim, para ti é fácil falar, vem viver aqui, né? Mas eu passei por um lugar semelhante ao dela. Eu também tive uma dor que me conecta com ela. Então, ter essa capacidade de se conectar com outras mulheres, com jovens em especial, e mostrar para elas que existe um outro caminho além de engravidar, né? E é difícil porque a gente vê que a gente se depara com casos que tem que estar muito bem psicologicamente, com casos de meninas estupradas e grávidas do pai. É uma realidade que a gente vive numa bolha, né? Nós vivemos numa bolha. A gente é exceção, né? A gente precisa olhar para isso, né? E mostrar que existe um outro caminho, que é possível. Mas esse outro caminho, ele não anda porque a Lidera faz. Uhum. Ele anda porque a prefeitura está fazendo uma ação, a instituição XYZ. Então, tem pessoas dispostas a contribuir. Então, a gente faz o nosso papel nesse cenário,
ao mesmo tempo que temos um grupo de profissionais que já têm suas empresas e atuam como mentoras de outras mulheres que ou querem abrir seu negócio, daí a gente tem uma escola, que é a Escola de Líderas. Então ali a gente tem uma jornada que é onde a mulher vai começar, ela vai aprender a fazer um pitch, ela aprende a fazer um canvas do negócio, ela aprende a validar, então ela passa por uma jornada onde ela vai testar algo. Bom, eu não quero testar um CNPJ, mas aí você pode testar a tua carreira. Então a gente teve muitas mulheres que optaram em troca de carreira, em dar um tempo, inclusive, né, sobre isso, para poder pensar melhor onde é que ia se posicionar. Então dentro do próprio comitê de gestão, a gente teve mulheres que acabaram se afastando um pouquinho para ter os seus filhos, né, e depois agora estão retornando. Então a gente construiu, o objetivo da Líder é ter um laboratório onde nós mulheres possamos experimentar diversas posições como líderes. É isso que é importante, porque hoje, né, odiernamente ainda a gente tem uma situação, infelizmente, de que a mulher, ela está na maioria das empresas, infelizmente, existem situações que a mulher é deixada um pouco para trás e tem a imagem do homem líder e tal, né, tudo mais. A gente vê a necessidade, a gente acompanha toda essa necessidade de alteração desse cenário, né? A gente tem essa iniciativa que vocês tiveram com a Lídera, é exemplar. Até tu chega e fala da questão de ver e viver outra situação, o outro lado, fora da realidade de vocês. Sim. Essa parte, como que é essa atuação efetiva? Como é que vocês conseguem trazer esse objetivo da Lídera no caso prático? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um caminho que ele é lento, né? A gente tem um caminho que ele é lento, mas que aos poucos a gente vê com iniciativas que nem essa tua, de vocês, da Lídera que vocês estão dentro, vai tendo essa mudança, essa retificação de cenário. Praticamente, como que a Lídera ela faz e traz essa gestão de liderança para as mulheres? A gente tem já na associação a gente passa por um processo de estudo, né? Então a gente se empodera a partir do conhecimento. Primeiro filme que é obrigado até, né? A gente brinca assim, é obrigado a assistir, porque Dever de casa. O dever de casa precisa entender um pouquinho sobre a história da mulher. Eu tô aqui porque teve outra mulher que lutou para eu estar sentada aqui. Até esse final de semana eu estava vindo de viagem com o Eduardo, e o Eduardo contou a história hoje das lideranças que elas estão correndo com o bastão na mão. Isso para mim foi bom, porque foi um conforto que eu não vou resolver todos os problemas na minha geração, mas eu tô correndo com esse bastão na mão e que eu vou passar para alguém um pouco melhor esse bastão, né? E que vai poder ver e viver um espaço mais harmonioso. Infelizmente, em alguns locais, em alguns lugares, a gente ainda discute sobre política entre homens. A mesa é uma mesa onde, se tiver mulheres, um canto é das mulheres, o lado que vai discutir a estratégia de política ainda é majoritariamente patriarcal. É uma herança, né? E o problema não é o homem só. O problema não é a mulher só. O problema é que nós precisamos entender que a gente consegue trabalhar juntos com competências diferentes. E não até melhor, né? E numa mesa, eu sempre falo, numa mesa de iguais não tem resultado diferente. E não quer dizer que a mulher é melhor ou é pior. Então, agora, nesse momento, eu até em alguns casos, eu identifico que tem uma distorção sobre isso, ao ponto da mulher odiar o homem. Eu tenho 2 filhos. Eu não quero que as mulheres odeiem os homens. Eu não quero que acabem com os homens. Ou enfim, né? As pessoas. Eu quero que todos sejam pessoas. Independente da orientação sexual, eu sonho com um momento que a gente não precisa mais discutir sobre homem e mulher. A gente vai discutir sobre negócio. Sobre ideias. Sobre projetos que a gente vai fazer. Então, na Lídera, o nosso propósito agora está sendo mais ainda. Inclusive, a gente está tendo reuniões nos nossos mantenedores. Nós tivemos reunião no Sicredi com um projeto de pessoas que inspiram e que elas não aparecem. Então, tem um projeto social que é SOS do Bem.
É uma mulher que está numa periferia, que tem mais de 80 crianças que estão muito desassistidas por questão da pandemia e que iam para a escola para comer, e ela teve que tomar uma ação ali agora porque fechou a escola, né? Então, há essa necessidade. Os projetos práticos que a gente tem estão dentro de uma formação das mulheres que vão se associar. Então, elas passam por um processo para entender o que é a lídera, que não é o extremismo do feminismo, não é o extremismo do machismo, é simplesmente entender o ser humano como uma pessoa que tem comportamentos, habilidades e atitudes que são complementares. Então, para isso, a gente tem uma escola de líderas, que é uma escola de formação, e todo mês tem um projeto sendo executado. Esse projeto ele é de cunho social e de empreendedorismo. Ele tem 2 verticais bem importantes. Uma é empreendedorismo e inovação, onde a gente se encontra nas empresas das associadas para falar sobre negócios, para fazer mentorias uma com as outras, né? E a outra são essas ações sociais que a gente faz, que a gente já rodou, por exemplo, um projeto que chama Cuidar de Quem Cuida, com mais de 40 assistentes sociais do município, que são pessoas que cuidam de outras famílias e ninguém cuida delas. Bacana. Muito bom. Né? Então, são projetos dessa natureza. A gente tem esses projetos, cada ano tem projetos diferentes de acordo com o objetivo estratégico da instituição, da associação, mas o propósito é que no futuro a gente comece, e possa parar de falar de mulheres que não estão em cargo de poder, que não estão em espaços políticos. Inclusive, em momentos políticos a gente é bastante assediadas, né? Mas as pessoas que querem conversar com o time da Líder, a Líder tem um grupo de mais de 250 mulheres na rede, tem outro grupo de associadas que é um grupo mais restrito, e tem várias pessoas que estão se candidatando. A gente apoia as mulheres independente de partido, nós somos apartidárias. A gente só quer que tenha representatividade feminina e, independente de for uma mulher ou um homem, a gente quer saber quais são os projetos que vão atender educação, tecnologia, inovação para transformar a região e o estado. Excelente. Márcia, tu comentou bastante antes do Vale do Silício, né? E aí me fez lembrar de uma reportagem, num artigo, na verdade, publicado no Wall Street Journal, que fala sobre o crescimento gritante nos Estados Unidos de empreendedores durante a pandemia. Né? Eu queria que tu falasse um pouco do cenário brasileiro, né? Como que você vê essa evolução do empreendedorismo brasileiro durante a pandemia e agora já pensando no pós-pandemia, né? A dor ensina a gemer, né? Eu acredito muito nisso. E uma coisa que me deixa muito triste mesmo a gente não está falando aqui de política, a gente está falando de números, e o que mais se discutiu no Fórum Econômico Mundial foi que depois de 10 anos o nosso país voltou, né, para o rol dos países que estão passando fome, miseráveis, né? O número para entrar nesse ranking, a gente precisa ter uma numeração de 2,1% da população que não sabe o que vai comer à noite. Nós estamos em 4,5%, né? A gente já saiu ganhando. E nós somos um país que produz alimento. Um dos maiores. Nós exportamos e importamos de novo. Então, assim, é uma coisa que salvo, né? Eu sei que existem partidos que vão discutir números e tudo mais, independente de qualquer coisa, não é essa a minha fala aqui. A minha fala é que, independente de qualquer coisa, tá lá. E dentro da ONU, dentro dos outros países, nós estamos passando vergonha. É o que nós estamos vendendo. Agora, a gente tem muito empreendedorismo periférico. A gente tem muitas pessoas que não têm a mínima condição e que estão fazendo o seu máximo. A gente tem cases de inovação, porque na semente, um dos objetivos da semente é o desenvolvimento periférico e territorial. Então, tem projetos com a Vale, que a Vale incentiva. A gente lançou agora há pouco tempo um projeto para a formação de mulheres empreendedoras com a Fundação Coca-Cola. Em 3 dias já tinha fechado 500 mulheres no Rio Grande do Sul, com a Prefeitura de Porto Alegre. Somente no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. E na região metropolitana.
né? E isso tem em São Paulo, nós temos projetos na Bahia, a gente tem em Roraima, então tem vários locais que a gente vê que há um olhar para o desenvolvimento periférico e são projetos muito legais. Eu participei de alguns, e tem alguns aqui que casualmente estou fazendo um levantamento dos projetos de mulheres, né? Tem uma startup que desenvolveu um aplicativo para casais que são separados e que não... isso pro direito nós podemos fazer um pitch para investir. Muito bom. Agora, já vamos abrir aqui. E que o casal não consegue dialogar sobre a criança e o aplicativo ele tem uma inteligência. Estou fazendo um spoiler e fazendo um resumão, né? Precisamos chamar a empreendedora para explicar. Mas é um canal de comunicação que, inclusive, é como se fosse uma inteligência artificial que exclui ou substitui termos agressivos que podem gerar danos, inclusive psicológicos, porque podem afetar a criança, né? Então, esse é um projeto. Outro projeto é o do desenvolvimento de calcinhas com suporte ali para proteção, né, menstrual, por causa da pobreza menstrual das mulheres, né? Tem a questão da alimentação. Então, tem muito projeto de periferia fazendo milagre. Eu participo da rede de Gerando Falcões como mentora e eu vi lá no interior de São Paulo, também na periferia, uma mulher já que optou e aí em sair do trabalho e criou um espaço de reciclagem de lixo, onde ela ajuda os catadores a identificar quais são os lixos que dão mais dinheiro. E agora ela vai para um pitch para fazer esse processo, né? Então, assim, esse é um dos exemplos. A gente tem vários exemplos de empreendedorismo periférico e os brasileiros, nós somos muito criativos. Nascidos de marketing formado já, né? A gente é muito criativo, né? Porque a gente nasceu num país tropical de sol que me deixa mais feliz. Então, eu tenho uma capacidade humana à frente de outros países, inclusive. O que a gente está olhando é que muitas vezes ainda há essa má divisão de recursos financeiros. E uma falta de olhar, né? E uma falta de olhar, exatamente. De olhar para esse campo periférico. Né? E por isso que a Semente, ela atua sempre nesse viés. Se eu fizer um programa de inovação numa Mercur da vida, que é cliente, ela tem um processo de empreendedorismo de impacto muito forte. Ela tem um olhar para responsabilidade social. E aí a gente vê as empresas que fazem para bonito e para tirar uma foto, né? E aí a gente consegue acompanhar de perto também as empresas que fazem porque é seu propósito, faz parte da veia. Então isso exige muito menos, porque quando eu falo a minha verdade, eu falo do meu coração, eu não preciso estudar. Eu não preciso decorar. Eu não preciso ter lá um pessoal do marketing que vai ensaiar o que vai falar. E contra fatos não há argumentos. Eu tenho os dados, eu tenho os números. Então, por isso que dentro dos programas de inovação que a Semente trabalha, a gente traz o ROI, que é o retorno do investimento, e converte os números para levar para o âmbito de um conselho, para as direções, coordenações, para que toda a gestão esteja entendendo como é que está o número da diversidade, como é que está o número do impacto, da responsabilidade lá do ESG. Então, a gente trabalha nesse movimento. Então eu vejo que, voltando para a tua pergunta, o empreendedorismo na pandemia, ele obviamente não foi só no Brasil, mas no Brasil em especial, estendeu assim um tapete que agora a gente está podendo colher frutos pós-pandemia e eu vejo que a gente não sofreu tanto. Óbvio, a gente sofreu. Teve gente que morreu, perdeu familiares, mas vamos falar sério. Muita gente ficou em casa com seu ar-condicionado ligado. E o comodismo. Saiu de casa para ir comprar o seu material de comida e voltou para casa. E nós não sofremos. Isso aí não é sofrimento, né?
Agora, muita gente perdeu família, muita gente não tem condições ainda, está sofrendo o aspecto. Muitos estudantes não estão ainda sem poder ler e escrever porque perderam 2 anos de escola na formação básica, né? Então, é muito bonito falar de inovação, de empreendedorismo, quando eu estou falando de uma cadeira que eu não estou preocupada com o que eu vou comer na janta porque me sobra. Muito bom falar contigo aí, Márcia, essa mulher sonhadora, empreendedora, mas tu nunca tá longe das causas sociais. Não. Sempre te puxando e vão vendo. Tu pesquisa, tu estuda, é teu potencial que tu tem aí, tu coloca sempre em prática o teu conhecimento. E tu já foi falando aí sobre a semente de negócio, mas me explica um pouco mais o que é essa semente de negócio aí. A Semente é uma empresa de educação empreendedora que entende a inovação como um processo e o impacto como resultado. Então, acho que essa é uma frase que mais traz a tradução da Semente. E a partir dos programas de inovação que possuem uma metodologia desenhada apropriada para isso, a gente busca os clientes que têm fit cultural com a Semente. Então, a gente tem esse viés de impacto. A gente vai fazer um processo que vai... uma fumageira? Não vai ao encontro do nosso propósito, né? A gente vai trabalhar na Vale? Sim, a gente tem clientes na Vale, a gente faz programas de desenvolvimento com a Vale e desenvolvimento de responsabilidade social e de impacto, mas também de desenvolvimento de inovação corporativa, para que a empresa, como ela mesma pode se colocar no mercado, possa entender o seu valor e possa deixar o seu valor nos locais onde ela habita, né? Então, a Semente ela vem com o propósito de trabalhar a cultura da inovação dentro das empresas e na sociedade como um todo. Então, a gente trabalha muito com prefeituras, trabalha muito com corporações, né? E vai diretamente olhando se a empresa já tem um grau de maturidade, tanto a gente tem um assessment, um diagnóstico de maturidade de inovação da empresa que a gente faz antes de mandar qualquer proposta. Então, primeiro a gente precisa conhecer o propósito da empresa, entender qual é a maturidade da empresa, aí sim depois entender se os produtos que a Semente tem, a metodologia que a Semente atua, ela vai ao encontro de resolver um problema que tenha resultado para o cliente e para a Semente e para a sociedade. Se não tiver fit cultural, a gente vai ter que achar ou outra pessoa que atenda essa necessidade da empresa, né? Ou a gente vai adequar a um dos produtos que tenho, e esses produtos eles são personalizados, porque cada empresa tem a sua cultura. Então, a gente tem aí uma série de processos que duram em torno de 1 ano, no mínimo, né? Porque cultura não se muda numa palestra. Então, por isso que eu disse lá no início, menos gurus e mais gurias. Né? Tu vê ali a pessoa que tem sucesso, a empresa tem programa e certificação de inovação, tá? E a e o huhu, mas teve uma jornada para chegar até ali. E quem está começando o processo, muitas vezes até a gente como profissionais, né? A gente pensa, meu Deus, mas eu vou demorar mais 50 anos para chegar ali, né? E não é assim. A gente precisa entender como é que começa. Não pode... E esse tema da inovação e do empreendedorismo, ele já ficou banalizado porque se perdeu. Parece que é muito difícil. E tudo que é difícil a gente não quer. A gente acha que não é pra nós. Foge do que é difícil, né? Muitas vezes a gente foge do que é, fugir do que é difícil, eu quero que dá menos trabalho. Exato. Então, o processo que a Semente utiliza é simplificar a forma de transformar a organização a partir dos processos que vão gerar inovação. Excelente. Esse é o modelo. Muito bom. Márcia, então, minha última pergunta pra ti. Bom, Sou casada. Depois de todo esse discurso, Tu me olhou assim com esses teus olhinhos, assim. eu também sou, né? tu conhece bem o marido. E tu conhece o alemão, brabo. Não, o seu Eduardo é gente boa. Bom, Márcia, tu falaste da banalização da palavra empreendedorismo e a gente vê muito na internet, aprenda a apreender num curso de R$350. Sim. De 1 hora. De 1 hora, aprenda. É uma banalização genérica mesmo, né? Algo muito genérico. Caminho. Tem um caminho das flores ou é só caminho das pedras para empreender?
Como é que eu posso fazer? Que dica tu daria para alguém que quer empreender? Primeiro passo, acho que todo mundo, eu faço uma brincadeira, se eu posso, todo mundo pode. Então, o primeiro passo é entender o que é propósito para você. Qual é o teu porquê, né? Tem um livro, Comece pelo teu porquê. O porquê você vai empreender e no que você vai empreender e o que faz sentido para você. E dependendo do momento da vida, tem coisas que fazem sentido, tem outras que não fazem, e tudo bem. O que eu tenho que é baixar um pouquinho a minha régua de comparação, porque daqui a um pouco empreender para o Guedes está com um escritório em 500 cidades, né? Pega o Pedro Brair, né? Com tantas farmácias, o que é empreender para ele, e se eu me comparar, eu vou me sentir sempre distante desse modelo de empreender. Então, primeiro é identificar o que você quer com isso como CPF, porque quando a gente decide abrir uma empresa, por exemplo, a gente vai fazer algumas renúncias e muitas delas, em especial para nós mulheres, significa deixar horas os filhos sozinhos, significa ter que pedir muito apoio para a rede, né, para a rede familiar, para a rede de amigos, enfim, que possam nos ajudar nessa jornada. E a minha dica é: defina o porquê você quer empreender ou no CPF ou num CNPJ. O que aquilo vai fazer sentido? Vai mudar alguma coisa em você? É um sonho que você sempre teve? Para as empresas, eu hoje vejo que tem que começar também e tem que escolher a pessoa que tem maior influência e cabeça mais aberta. De preferência, aquela pessoa que não tem medo de criar. Que é uma pessoa que não tem medo de ser criativo. Todos nós somos criativos. O problema é que nós nascemos e fomos nos moldando dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa que é escola, é família, é a sociedade. Então, não mexe ali que vai estragar. Não brinca com isso, porque isso aqui é decoração, meu filho, não é brinquedo, mas aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso dar liberdade para o meu filho brincar, ele olhar para essa caneca e achar que é uma nave, aeronave é essa aqui. E ele vai atribuir sentido para essa aeronave. Eu posso dizer que vai quebrar, ou eu posso explicar para ele a importância que tem essa caneca para mim e que eu confio ela a ele e vamos brincar. Tem um sentido. Tem um sentido. Então, ensinar as pessoas, as nossas crianças e as pessoas que trabalham nas nossas empresas a tirar um pouco do não pode. Uhum. E mudar de vez em quando, errar, mudar, faz parte do processo. Tu né? falou um negócio agora que me deu... eu tenho medo de falar alguma coisa e depois ficar gravado, vocês têm que cortar. Mas eu sou totalmente, assim, tenho muito medo da palavra errar e também a outra coisa que ficou, erro. Gente, o erro na CTI é fatal. Sim. Um erro num documento aqui pode estar falando da divisão de bens de uma criança, de uma família, que também vai ter um impacto... Estragar a vida de alguém. Estrondoso, não é? É a família, né? Não é que não estar mais aberto ao erro, mas é que quando é dentro de uma organização, a gente precisa olhar que impacto tem esse erro e o que eu estou disposta a botar num laboratório, e por isso a semente existe. Claro. Esse laboratório é o que dá para errar e o que não dá para errar em hipótese alguma, gente. Sim. Vamos parar. Não é verdade que dá para errar em tudo, porque se eu errar uma vírgula vai cair no meu conselho, vai dar um problema e eu vou quebrar minha empresa. Sim. Ninguém quer. Eu não vou acordar hoje e dizer, hoje eu vou ferrar com essa empresa. Mas hoje quero errar tanto que não vão querer mais nem me receber na empresa. Não, é óbvio que ninguém sai pensando que vai errar, né? Ninguém erra de propósito. E erra de propósito. Agora, experimentar talvez seja a palavra. Boa. Eu levo sempre uma frase da infância, que assim, os pais nunca erram, deixam de acertar. Então também nas empresas é isso. Tu nunca quer errar. Tu pode deixar de acertar no alvo, mas tu está sempre tentando fazer renovar e para chegar no melhor.
Eu concordo com isso e aí tem... Por isso que é importante escolher, assim, o que você quer empreender, né? Se for no CPF e você está empreendendo porque tem pessoas que optam em empreender cuidando da família, que lindo, ok. É uma decisão que eu admiro as pessoas que conseguem, né? E aí olhar o que tu pode errar nisso. Óbvio, eu não vou abrir mão da educação dos meus filhos. Não vou me permitir. E vou errar muito. Olha que eu erro muito. Deixa de acertar. E deixo de acertar. Não é? Agora, para mim, a palavra é experimentar. Agora, eu experimento. Agora, para mim, a palavra é experimentar. Eu experimento. Eu vou experimentar ir numa terapia. Eu vou experimentar levar e ir para um show com o meu adolescente. Eu vou experimentar. Por que não? Eu vou experimentar quebrar um pouco dos paradigmas que a minha família tinha comigo, que é feio. É feio uma mulher de 43 anos, agora contei, para vocês. Vai editar essa parte. Edita essa parte. É uma professora universitária. Eu, na universidade, na instituição, muitas vezes eu ouvi de colegas que, como é que tu conta a tua vida para os alunos? Gente, se tu tá num ambiente que você tem que experimentar e você como professor, não poder levar a tua verdade para a sala de aula, fuja dali. Saia dali, porque você não tá inteiro. Sim. E tu tá sempre inspirando alguém, né? Não adianta, né? Mas, Márcia, a gente costuma dizer aqui que quando a conversa é boa, o tempo voa. A gente queria agradecer a tua presença aqui, é uma honra imensa poder receber você aqui no nosso humilde podcast. Amei. Com certeza o nosso programa vai decolar de agora em diante. Estamos experimentando, né? Adorei esse Eu acho que, enquanto tu falava de experimentação, quem sabe isso tem uma relação muito direta com inovação, né? Claro. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha sobre o tema do nosso podcast, né? Empreendedorismo, inovação. E fica à vontade. Se você quiser olhar para aquela câmera lá, o pessoal... A minha principal mensagem talvez seja: escute o que tem dentro e transforme para que ela consiga engajar mais pessoas para buscar o seu melhor potencial. Essa é uma grande inovação. Não existe inovação melhor do que o ser humano. Pode botar a máquina que quiser, a tecnologia que quiser, mas a melhor tecnologia ainda vai ser o abraço, o olho no olho, a conversa, a humildade, o presencial, né? Então, seja mais humano e menos gurus e mais guris. Muito bom. E gurias. Sensacional. Pessoal, para quem nos acompanha, siga as nossas redes sociais. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. Valeu, obrigado. Show de bola.